Então, seu cursinho diz que preparatório para a Univ é igual preparatório para o Enem? Cuidado! A primeira coisa que você tem que pensar é que as provas são diferentes. Se as provas são diferentes, como é que a preparação vai ser igual? A maior parte dos cursinhos, elas dão um preparatório para o Enem e quando vão chegando próximo da prova da Univ, começa a fazer alguns simulados, alguma coisa um pouco mais voltada para essa prova. Só que você tem que ter bastante cuidado se o seu foco principal, se o seu objetivo principal é se preparar para a Univ. Os conteúdos são conteúdos diferentes e nós vamos gravar aqui nesse canal uma série de cada uma das disciplinas para você ver o que é mais cobrado na Univ. Isso não bate geralmente com os conteúdos do Enem. O estilo da prova é diferente. O último vídeo que nós gravamos, se você quiser dar uma olhadinha, vou deixar inclusive o card aqui para você. Nós vimos exatamente o que? O tempo da prova ele é diferente. Então, enquanto o Enem ele é feito em 5 horas ou 5 horas e meia, a prova da Univ é feita em apenas 3 horas. A banca que elabora as questões é diferente e isso você tem que ter muita atenção. Porque as questões do Enem, elas são questões mais interpretativas. Geralmente o Enem ele traz ali um texto, uma imagem ou alguma outra coisa que você possa utilizar como base e alternativas que normalmente são interpretações daquilo. O conteúdo ele é usado mais como base para você fazer a interpretação. Enquanto quando você pega a prova da Univ, você vai perceber que ela é muito mais ligada a conteúdos. As provas da Univ, elas têm muito mais questões para você responder exatamente sobre aquele conteúdo do que interpretar a prova. Então imagine que você passa um ano inteiro fazendo questões interpretativas, estudando conteúdos ligados à interpretação e aí de repente você chega para fazer uma prova que é muito mais conteudista. Então, se você vai fazer o preparatório para a Univ, você tem que estar resolvendo questões com essas características, não só características de VOF, que é a base das questões da Univ, mas também as questões que estão ligadas a uma cobrança exata de conteúdo. Outra coisa que nós falamos também naquele vídeo sobre a estrutura da prova da Univ é a questão dos pesos. Então, se você vai fazer um preparatório para o Enem, normalmente os cursinhos eles vão fazer o quê? Eles vão te dar uma quantidade de aulas divididas para cada uma das áreas. Enquanto para a Univ você vai ter que focar naquelas matérias que têm mais peso para você. O vídeo que nós fizemos ele faz exatamente uma análise dos pesos para a prova de medicina. Então há matérias que você tem um peso 5, enquanto há matérias que tem peso 2. Você vai passar o mesmo tempo estudando para uma matéria que tem peso 5, para uma matéria que tem peso 2, então isso também não faz muito sentido. Você precisa de um preparatório que dê mais ênfase nessas questões, que tenha um maior peso, justamente para que você tenha um aproveitamento maior nessas disciplinas e eleve a sua nota. Outra coisa que você tem que estar muito atento é que os critérios de correção da redação da UniRV, ele é bem diferente dos critérios de redação do Enem. Então, se você passa o ano inteiro se preparando para um estilo de redação, com proposta de intervenção, com uma série de situações que são específicas do Enem, e aí quando vai chegando bem próximo da prova, você começa a estudar critérios diferentes, você não vai ter esse prazo de adaptação, você não vai fazer uma quantidade de redações suficiente para atingir uma média mais alta. Então você já tem que começar fazendo uma preparação desde o início para os critérios de correção da redação que são específicos da Univ. Então fica claro para você que é preciso, se você realmente quer passar no vestibular de medicina da Univ, é preciso que você faça uma preparação específica para essa prova. Aqui no Mérito nós já fazemos isso. Os professores eles já estão acostumados a trabalhar com as questões da Univ. Nós fazemos um trabalho desde o princípio ali, quando o aluno está se preparando desde o início, voltado para essa prova, resolvendo questões dessa prova, resolvendo questões de bancas semelhantes a ela. Os conteúdos já são explicados de uma forma que o aluno já consegue, quando ele pegar uma questão da Univ, ele já tem capacidade de resolvê-la. Então vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo o link para vocês poderem ter acesso ao nosso material. Nós temos um material específico apenas para o vestibular de medicina da Univ, tanto o link para a apostila de conteúdo geral,
como o link para a apostila de redação. Então, se você tiver interesse, você pode clicar e dar uma olhadinha. E caso você tenha interesse em agendar uma aula para poder entender como funciona o nosso método, para você poder entender melhor como que é a preparação para o nível, você pode também clicar no link do nosso site e chamar a gente no WhatsApp. Temos aulas presenciais em Goiânia e aulas online para qualquer localidade. Então, qualquer pessoa que queira fazer esse preparatório específico pode fazer aqui com a gente. Se você não é inscrito nesse canal, esse canal aqui nós vamos publicar somente conteúdos preparatórios para vestibulares e conteúdo específico para a UniRV. Deixa o seu like se não for inscrito no canal. Não lembro se eu falei isso. Vamos deixar também o nosso Instagram, que aqui você consegue ter acesso a alguns conteúdos específicos desse vestibular e de outros vestibulares também. E muito obrigado e até a próxima.